foi assim que tudo começou. Halloween pede filmes de terror e hoje venho trazer o meu filme de terror favorito e tudo aquilo que acontece neste primeiro filme da saga. É verdade, porque há vários filmes, mas eu hoje só trago, assim, os pontos essenciais deste filme tão clássico. Trago-vos então Scream. E por isso mesmo, sejam muito bem-vindos a um Previously on Scream. É um clássico, eu comecei a ver estes filmes há relativamente pouco tempo, mas assim que comecei, assistia tudo de seguida, porque é mesmo realmente muito viciante. E aquilo que eu mais gosto nestes filmes é o facto de o assassino ou a assassina no final é sempre alguém que nós já conhecemos, que já nos foi apresentado, que nós confiámos estupidamente e que era o culpado neste crime. Por isso mesmo, o que é que acontece em Scream? O primeiro filme já tem um plus e uma coisa que eu amo neste filme é o quê? Courtney Cox. Portanto, quem já me conhece sabe que eu amo Friends. Friends é a minha série preferida e, portanto, qualquer filme que tenha algum ator ou atriz de Friends vai ter, assim, um soft spot. Portanto, este aqui é um desses casos. Tem a Courtney Cox, que é a Gale Weathers. Mas antes de chegar aí, qual é o plot desta história? Um telefonema, uma voz estranha e uma pergunta. Tens de responder a esta pergunta. Qual é o teu filme de terror favorito? E foi assim que tudo começou. Scream reinventou os filmes de terror, misturando assim medo, ironia e autoconsciência como ninguém antes o tinha feito. Hoje vamos rever tudo aquilo que acontece neste clássico de Wes Craven, com spoilers, reviravoltas e todos os segredos deste filme. Portanto, este filme começa com um telefonema. Quem é que recebe este telefonema? A personagem da Drew Barrymore. E ela vai ter um desfecho assim inesperado. O filme começa com a personagem da Drew, que é a Casey Becker, uma rapariga que está sozinha em casa a preparar umas pipocas para ver um filme de terror. Até que ela recebe uma chamada em casa. No início é apenas uma conversa muito estranha, ela até acha que são os amigos que estão a ligar-lhe, até ele fazer-lhe a pergunta. E ela responde, mas depois o tom começa a mudar ali bastante. E a voz pergunta-lhe, quer jogar um jogo? O jogo é simples. Tens de responder a perguntas sobre filmes de terror. Só que o prémio deste jogo é a sua própria vida. Não há grande forma de vencer este jogo, porque se ela acertar no jogo, ela morre. Se ela não acertar, ela morre. Portanto, não importa aqui muito. E quando ela erra uma das perguntas, o seu namorado é morto e logo a seguir, a Casey também. E esta sim é uma das aberturas mais icónicas do mundo dos filmes de terror. Porquê? A Drew Barrymore era vendida como a protagonista deste filme e ela morre nos primeiros 10 minutos. Após este duplo homicídio, a cidade de Woodsboro entra em pânico total. Então conhecemos a verdadeira protagonista desta saga, a Sidney Prescott, uma estudante do ensino secundário que vive com o trauma de ter perdido a sua mãe no ano anterior. Ela tinha sido violada e assassinada. A polícia investiga, os jornalistas também, e aqui entra então a Gale Weathers, a personagem da Courtney Cox. Uma repórter ambiciosa que acredita que o verdadeiro culpado pela morte da Sidney, ou pela morte da mãe da Sidney, pode estar em liberdade e a pessoa que foi presa pode ter sido acusado injustamente. Temos então aqui o primeiro ataque a Sidney. Numa noite, em casa, Sidney recebe uma chamada. Ela ao início acha que é o seu melhor amigo, o Randy, porque ele é assim meio aficionado aqui pelos filmes de terror. Ela começa a responder às perguntas, está tudo certo, e ela pergunta-lhe algo do género: Randy, porquê que estás a fazer estas perguntas? Isto nem parece teu. Ele responde: se calhar é porque eu não sou Randy. E então aqui descamba tudo. É a mesma voz que tinha ligado a Casey nos primeiros 10 minutos do filme. O assassino, entretanto, aparece e ataca Sidney. Mas ela consegue escapar. E logo a seguir, quem é que aparece? Door's locked. I heard screaming. You all right? The killer's here. He's in the house. No, he's in the house. He's gonna come. O seu namorado, Billy Loomis. Ele aparece pela janela. E o que é que ele traz consigo e deixa cair quando abraça Sidney? Um telefone. Será que é o Billy? E ele então é dado como o principal suspeito e é levado para interrogatório na polícia. Contudo, Sidney volta a receber uma chamada enquanto Billy está preso, portanto ele acaba por ser libertado, dado que o assassino continuava à solta. Agora aqui temos as regras dos filmes de terror. E portanto, Randy, como eu já vos tinha falado naquele amigo da Sidney, ele diz que há 3 regras dos filmes de terror que não se podem quebrar. Do that. Don't you know the rules? What rules? You don't... É essencial para que as personagens consigam manter-se
vivas. E, portanto, quais são estas 3 regras dos filmes de terror, vocês sabem? Certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. Se vocês não sabem ainda, eu digo já. Então, a primeira regra é nunca faças sexo. For instance, number 1, you can never have sex. Sex equals death, okay? Segunda regra, não uses drogas nem bebas. Number 2, you can never drink or do drugs. Terceira regra, e esta malta essencial, que é nunca digas volte já, porque normalmente nunca voltam. And number 3, never, ever, ever, under any circumstances say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back. O filme brinca com todos os clichês dos filmes de terror, mas ao mesmo tempo acaba por segui-los. Estas 2 primeiras regras seriam as regras dos filmes de terror porque fazia com que as pessoas ficassem distraídas, mais vulneráveis e mais facilmente apanhadas pelo assassino ou pela assassina. Um bocadinho mais para a frente na história temos uma festa, não é? Porque é assim, a cidade está tudo em lockdown, tem hora de recolher, não podem sair porque há um assassino à solta. Mas o que é que eles decidem fazer? Uma festa. Há um assassino à solta, não importa, vamos nos divertir-nos, beber, é sempre uma boa opção. Se calhar o assassino também se vai juntar à festa. E é exatamente isso que acontece. Portanto, lá está o grupo de amigos, a Sydney, o Randy, o Billy, Stu e a Tatum, que é a melhor amiga da Sydney e irmã do Dewey, que é um agente da polícia. Eu estou a dar-vos mais ou menos uma linha de raciocínio do filme e não vou explicar exatamente tudo aquilo que acontece, ok? É só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é que acontece neste primeiro filme, que é aquilo que vai definir a história que irá dar continuação aos restantes filmes de Scream. Portanto, enquanto esta festa está a decorrer, a Gail Weathers vai com o seu repórter gravar isto tudo. Ela está a escrever um livro sobre aquilo que aconteceu à mãe de Sydney. Sydney tem um ódio do caraças, ela quer tentar descobrir o assassino, porque acha que quem foi preso pelo homicídio da mãe da Sydney não é culpado e, portanto, ela vai tentar descobrir, porque pensa que quem anda a cometer estes crimes é a mesma pessoa. Portanto, ela vai para lá e o seu repórter para tentar captar alguma coisa. Também quem está lá presente é o Dewey, que é o xerife da polícia, que vai ter um romancezinho, ali uma atração pela Gail Weathers. Eles vão tentar controlar este caos e tentar perceber quem é que anda a cometer estes crimes em Woodsboro. Parte final, malta. Vamos chegar aqui à parte final do filme. Durante a festa começam então as mortes. A Tatum é morta na garagem, a Sydney é novamente perseguida e aos poucos as máscaras caem. Enquanto o Randy está a explicar estas regras dos filmes de terror, a Sydney estava a ter um romance e um momento de paixão com o seu namorado, o Billy. Só que ela continua um bocadinho de pé atrás e tentar perceber, será que ele é o assassino? You'd be very clever so that I wouldn't think it was you. That's all. E ele fica, mas eu não acredito, tu continuas a desconfiar de mim. E entretanto, enquanto ele está com todo este discurso, aparece alguém atrás dele com uma máscara que lhe dá uma facada. Ela pensa, ok, não é o Billy, mas tem que fugir porque o Billy já foi. Ela tenta fugir com alguém atrás dela, foge lá para fora. E, entretanto, a Gail vai com o xerife e vão a uma zona onde encontraram lá o carro do pai da Sydney, porque acham que é o pai da Sydney que está por trás disto tudo. E eles saem de cena. E, entretanto, a Sydney tenta fugir, vai até à carrinha onde estava a Gail, portanto neste momento está só o repórter, e eles têm lá uma câmara onde estão a vigiar as coisas lá para dentro. Aquela câmara tem, acho que são uns 30 segundos de atraso, ou uns 10 segundos de atraso, eu não tenho bem certeza. E entretanto, alguém acaba por lá chegar, mata o repórter, a Sydney consegue fugir. Quem é que aparece ao pé da Sydney? Está assim, sempre estes momentos. Alguém está a persegui-la do nada, vazio, silêncio total, e depois aparece alguém. Aparece o Randy, e a Sydney pensa, caraças, é ele. Parece o Stu. E agora? O Randy diz que acha que é o Stu, porque viu a dar uma facada ao Billy. O Stu diz que é o Randy, e portanto ela fecha a porta. Quem é que aparece ali, que achávamos que estava morto? Billy. O Billy afinal não está morto. Portanto, vai ter com a Sydney, oh meu Deus, eu achava que estavas morto. E ele, não, está tudo bem. Ele vai abrir a porta, deixa entrar quem? O Randy. Acha, ok, então é o Stu, está por trás disto tudo. O que acontece? O Billy dá uma facada ao Randy. Malta, a cara que ele faz. Ai, Jesus amado. Cara de psicopata. É quando a Sydney consegue perceber. É ele. Corn syrup. Same stuff they use for pig's blood in Carrie. Entretanto, o Stu consegue entrar na casa. E ela foge a dizer, é o Billy. E o Stu começa-se a rir. Por quê? Surprise, Sydney. Porque são dois assassinos. O Billy, Loomis, e o Stu, Macker. O namorado e um dos amigos. Ai, Sydney, isto é só o começo, porque isto vai dar pano para mangas. Meu Deus. Eles confessaram não só que andaram a cometer estes crimes todos, mas também como mataram a mãe de Sydney. Oh, no. Tell that to Cotton Weary.
Easy you as to frame. Did you kill my mother? What? I think she wants some motive. Do your mom a favor, Sid. That woman was a slutbag whore who flashed her shit all over town like she was Sharon Stone or something. Your slut mother was fucking my father. She's the reason my mom moved out and abandoned me. Isto tudo porque supostamente a mãe da Sydney tinha andado a enrolar-se com o pai do Billy. Por isso é que a mãe do Billy acabou por sair de casa e abandoná-los. E então o Billy sentiu-se na necessidade de matar a mãe da Sydney. Ele é um psicopata e tem algum desvio ali de muita coisa. E agora querem culpar o pai da Sydney por estes assassinatos todos. Por isso é que estava o carro do pai da Sydney ali perto de casa, onde a Gail e o xerife foram ver o que é que se passava. E o pai da Sydney também está escondido no armário. Literalmente. Esta foi uma das maiores reviravoltas do género. 2 assassinos a trabalharem juntos. Algo que o público na altura não estava à espera. E como eu vos disse, é uma das razões pelas quais eu gosto deste género de filmes. É porque a pessoa, ou as pessoas, são sempre alguém que nós já conhecemos. Portanto, nós já entramos nestes filmes com este mindset que é: eu não vou confiar em absolutamente ninguém, porque pode ser qualquer uma dessas pessoas que já me apresentaram. O plano dos 2 assassinos, que era culpar o pai de Sydney, não corre como planeado. Mother snapped. Your mother's anniversary set him off and he went on a murder spree, killing everyone. Except for Billy and me. We were left for dead. Then he... Sydney dá a volta, enfrenta ambos e consegue matá-los. Com a ajuda da Gail, que entretanto aparece, dá um tiro. O Billy consegue fugir, goza com ela a dizer assim: para a próxima vez a arma está carregada. E ela volta e acaba e diz: agora a arma está carregada. Encerra assim um massacre. I remember the safety that time, you bastard. Não sei se é Sydney, eu acho que é Sydney. Volta a dar um tiro na cabeça dele. Mas há aquela frase que diz: eles voltam sempre. Careful. This is the moment when the supposedly dead killer comes back to life for one last skin. No final, o sol nasce sobre Woodsboro e Gail vai narrar os eventos, aquilo que aconteceu à imprensa. Na primeira pessoa, porque ela passou por tudo aquilo, então ela vai narrar aquilo que aconteceu nas últimas horas. E Sydney sobrevive, traumatizada para a vida, mas sobrevive. São estes acontecimentos que temos no primeiro filme de Scream. Scream não é só um filme de terror, é uma homenagem, uma crítica ao género e mostra que mesmo os jovens sabendo as regras dos filmes de terror não conseguem escapar. O sucesso deste filme foi tão grande que criou toda uma saga com continuações, spin-offs e uma nova geração de assassinos mascarados. E a lição que fica deste filme, atenção malta, se o telefone tocar, não atendam. E este foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever ao canal e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo. Estão a sair alguns vídeos da Halloween, espero muito que vocês estejam a gostar. E que tiveram uma espécie de Previously On, em que eu resumi assim mais por pontos e tópicos o primeiro filme da saga Scream. E se nunca viram Scream, vão ver, porque acho que é daqueles filmes de terror que é icónico, já fizeram paródias. O Scary Movie é sobre o Scream, portanto, dê uma oportunidade. E é isto, o meu nome é Rita. Beijinhos e vemos no próximo vídeo. Tchau!